Só até aqui a gente precisa começar um estudo. E aqui, amados, nós vamos começar esse estudo. Pode sentar, bem, amados? Falando sobre a comunicação do casal. Amados, enquanto eu estava aqui sentada, vem algo no meu coração, trazendo um nosso entendimento. Quando nós começamos a ter um relacionamento, quando nós conhecemos o nosso cônjuge, ou como o nosso cônjuge conheceu, né, a sua esposa, como era no começo? Às vezes você para, mas pensa um pouco, reflete, os que são casados agora há pouco tempo, nem tanto, né? Irmã, para que você está casada há quanto tempo? Quantos anos? 10 anos. 10 anos. A irmã, a Diaconisa Angélica? 9 anos. Amém? Então todos aqui são, vamos dizer, tem um certo tempo que casaram, né? A Diaconisa Mira também já está com um tempinho, a Diaconisa Grande. Então todos, amados, estão veterando aqui, né? Acho que a menor aqui das irmãs é a Diaconisa Angélica, está com 9 anos. Então, amados, a gente fica imaginando, a gente sempre traz essa imaginação de quando tudo começou, como era no começo. Porque não importa quando nós começamos, o importante é como iremos dar continuidade, como irá terminar. Porque a palavra do Senhor, a Bíblia está falando sobre quando os fariseus vão até Jesus, questionando Jesus, e Jesus tem uma resposta para cada um deles, amém? Ele vai dizer, por que Moisés veio em casa de vós? E o Senhor ali vai responder, por causa da dureza do coração. Porque às vezes, amada, a gente para refletir como começou, estava presente, como era, andava de mão dadas, tinha beijo, tinha abraço, tinha palavra de afirmação, tinha comunicação, como era no começo? Porque nós sabemos, amada, que todo começo é o que, irmãos? Flores, eu vou já dizer isso. Todo começo é flores. Às vezes o homem, eu estava até me lembrando que até um animal, um galo, quem conhece mais animal que eu, mano? É mais do sertão, um galo, às vezes ele quer ali, já começa a chegar na galinha, ele já chega com aquelas asas, né? Já chega todo macho ali, arrodeando, né? Não é, irmãos? Ali o que é, irmãos? Ele está corteando, nem se a palavra certa é essa, irmãos. Como é? Cortejando. Eu acho que é um pavão, se eu não me engano, que quando ele chega também com aquela, bonito pavão, né? Ele chega já todo crescendo, arrodeando. O que é aquilo dali, amado? É uma forma de paquera. Então todos os casamentos, ele não começou na ignorância, na arrogância, embora que no passado, quem arrumava o casamento era pai, não era nem a mãe, irmãos, era o pai mesmo, né? Às vezes você se casava sem conhecer o outro e vivia uma vida inteira com a pessoa sem ter conhecido, porque não tinha oportunidade, era aquilo dali ou nada, tinha que sair dali. Então tinha pessoas que ela queria sair de casa, por causa que às vezes não era bem em casa, então era uma oportunidade para sair de casa. Eu já vi muitas pessoas relatando sobre isso, mas para nós que já estamos mais atuais, né? Nós mesmos escolhemos nosso marido, sim ou não, irmãos? Nós tivemos o direito de escolher, e nós escolhemos também o nosso esposo, também nos escolheu, creio eu, em nome de Jesus. Então no momento que nós começamos um relacionamento, amado, era bom, era maravilhoso, era, não era, irmãos? A gente se ajeitava o cabelo, ajeitava roupa, mas com o decorrer do tempo, vem-se o desgaste, irmãos. Todo mundo vem, amém? Não liga mais cabelo, já não liga mais para a roupa muitas vezes é furada, rasgada, né? E a gente se esquece que nosso esposo tem às vezes o olho, né? Para poder nos enxergar. E as nossas esposas também conseguem, amados, porque a gente sabe que a mulher é mais emocional, o homem é o visual que ele vê. Então a mulher tem mais essa saudade de se vestir, se ajeitar, né? Se perfumar, amém? Até o perfumar, amados, fala sobre a questão de cheirar. Então, vamos começar com o estudo, porque ele é bem grande, amém, amado? Eu quero que os irmãos leiam daqui. Comunicação do casal. Isso é fundamental numa vida, numa união, num relacionamento, também num casamento. Ligar assim, então é uma coisa fundamental que é, irmãos, comunicação. Porque muitas pessoas, elas são caladas, mas na forma dela se comunicar, ela sabe se expressar assim ou não, mas às vezes no olhar, deu uma outra sugestão aí, irmãos, na forma de escrever. Quem já viu conhecer alguém? Eu já conheci várias pessoas que às vezes começaram a namorar por uma cartinha.
Por que você está assim? E aí ele vai dizer, mas eu mesmo tenho dificuldade nessa área, né? Então, por que às vezes é tão difícil dizer ao cônjuge o que de fato necessitamos e o que realmente sentimos? Porque a mulher, ela é emoção. Mata, lembra? Passa essa daqui. Porque nós é difícil dizer. Não mudou embaixo, senhora. Homem e mulher são diferentes. Mudou embaixo. Volta aqui. Pronto. Porque nos é difícil dizer ao cônjuge o que de fato necessitamos e o que realmente sentimos. Homens e mulheres, digam homens e mulheres, são diferentes. Amado, que eu ouço, às vezes eu ouço até sem querer, o que eu ouço de pessoas dizendo que fulano é assim, às vezes a mulher me fala com o homem é assim, ele é assim, fulano é assim, não consegue entender, mas o homem, a mentalidade do homem é diferente da mentalidade da mulher. Então, amados, às vezes as mulheres não compreendem, amém? Que o homem pensa diferente, o homem age diferente, as emoções e os sentimentos do homem é diferente. E nós ficamos comparando com os homens. E não tem como nós comparar com o homem. Mas se a gente olha o homem, a gente olha e tira o olho. O homem é diferente, por isso a gente tem que ter tanto cuidado muitas vezes com a nossa vestimenta. O homem, quando ele olha, ele não vê como nós vemos. Então a mulher, ela precisava muito. E aqui, amada, vai vamos dizer assim, uma palavra de nós entendermos que quando nós casamos, nós se enfeitamos para o nosso marido, amém? Mas a gente tem que ter um entendimento da forma de eu me vestir. Ela vai falar muito quem eu sou, qual é os meus princípios. Eu estava esses dias numa palestra, mano, e nessa palestra eu era falando sobre educação. E nessa palestra eu estava falando sobre o que? Sobre vestimenta. Porque às vezes a pessoa não sabe se vestir e ela passa descredibilidade por causa da sua roupa. E às vezes nós cristãos não entendemos isso. Eu vou dar de penar, daqui nada a ver. Não tem, amados, amém? O homem, ele conhece as mulheres, que muitas vezes são vulgares, que muitas vezes, amados, são mudando, muitas vezes não, são mudando. O homem conhece pelo cheirar, o homem conhece pelas vestimentas, amados, amém? O homem, ele conhece padrões de conversação. O homem os homens conversam com os objetos de compartilhar fatos. Homens conversam com o objetivo de compartilhar fatos. Lá você não sai. Mulheres conversam com o objetivo de compartilhar sentimento. Então, quando o homem ele vai conversar, a atuação dele é de compartilhar situações. A mulher, ela é o que? Nosso sentimento. Então, ela vai conversar e muitas das vezes a mulher tem que ter sabedoria, porque ela conversa uma coisa, amada, e ela leva muito o sentimento. Eu sempre vou falar que uma pessoa falando comigo sobre a questão de confusão, né? Eu digo, amado, você tem que ter muito cuidado. Porque quando a mulher vai discutir uma coisa, quando o homem vai discutir a outra, ela não é massa. Então o homem, ele é muito razão. A mulher é emoção. E quando a mulher vai falar, ela tem que saber a forma de falar, botar a emoção. Porque muitas vezes o homem pode não entender o que ela está falando e levar para o outro lado, né? Então a mulher, ela tem essa... Vixe, dá para ver aí não, né, amado? Aí não vai ver nada? Volta Aí, ó, saiu. Saiu só um. É 3 linhas. Tá aparecendo. Pronto. Aí nós vamos falar agora a forma da mulher falar e a forma do homem entender. Amém? Ela diz, ó, você vai dar para ver as outras. Ela diz, não tenho nada para usar. Amém? A forma da mulher é se expressar. Querendo dizer o quê? Ajuda-me a decidir. Aí o homem ouve e ele imagina assim, ó, come
Ainda tem um tópico aí. Hã? O tópico lá final. Eu estou chateada. Aí tá aqui, ó. Estou chateada. Ela diz, né? Estou chateada. Tá no início. Preciso mudar de área. O que a mulher está querendo dizer? Ai, eu preciso passear. Ai, eu estou entediada. Ai, meu Deus. Se o quê? Então, tipo assim, aí o que o marido vai entender? Você é um chato. Então, às vezes, as mulheres estão estressadas de casa. Por quê, irmãos? Ela quer passear. Ela quer olhar alguma coisa. Ela quer comer alguma coisa em algum lugar. Ela quer dar um passeio. Ela quer se distrair a mim. Porque a mulher, ela sobrecarrega com as emoções que ela sente, né? É muito intensa, né? Às vezes são muito intensas. Mas o marido, às vezes, não consegue entender a forma, o código que ela está passando. E aí ele pensa assim, ah, você é um chato. Porque ela está o quê? Ela chateada, amém? Com as situações, com as emoções, né? De estar num lugar só. Homens e mulheres, muitas vezes ouvem algo bem diferente do que o outro quer dizer. Mas, novamente eu falo aqui, a comunicação no casamento, ele é fundamental. Eu vi uma pessoa falando hoje, esses dias, que uma pessoa conheceu o outro por celular, né, para as redes sociais, e de repente estava noivo e vai casar. E aí, quando chegou a ver a pessoa, tipo assim, o que sentiu? Não sei, foi o que senti. E aí eu estava até dizendo pro meu esposo, dizendo, casa sem saber quem é, sem ter comunicação, sem conhecer o pai, a mãe, aonde morou, né, o que já fez, os relacionamentos passados, os traumas, né? E quando depois casa, não dá certo, bota na conta de quem, irmãos? De Deus, amém? Quando casa não dá certo, ai, que Deus me permite, ai, que Deus, né? E tem muitas vezes, nossas escolhas erradas, que nós escolhemos. Então, amados, a pessoa lá vai casar, né? Mas nós precisamos entender que a comunicação, a união, o relacionamento é fundamental no casamento. Não tem como pular isso? Não tem. Amada, a nossa igreja, ela agora não é mais tão pregada sobre isso, né? Mas quando eu comecei, pregava-se muito sobre casamento, pregava sobre namoro, pregava sobre relacionamento, e pregava dizendo assim, você não pode namorar com quem você não conhece, você precisa primeiramente conhecer para depois namorar, amém? Então tem até igreja, mas que tem curso para isso, para a pessoa conhecer a outra pessoa, né? E depois ver, é com essa pessoa que eu quero casar, é com essa pessoa que eu quero passar o resto dos meus dias. Então tem um encontro, às vezes acho que na Assembleia, tem uns cursos que eles fazem, tem um momento que eles se encontram, mas quando eles vão se encontrar, para se conhecer, não para namorar. E tem até uma lista, que eles fazem, que eu nunca esqueci essa lista, porque aqui eu vejo testemunho de quem casou, né? Ele faz uma lista, tipo assim, tem uma aula de namoro. Aí ele faz uma lista de 10 coisas que ele quer numa mulher, no coração. Então, tipo assim, ele vai conhecer a pessoa, vai passar. Quando ele se interessar por alguém, ele vai começar a conhecer a pessoa e vai começar a riscar esses 10 pontinhos. Olha como é interessante, irmão. E tinha um rapaz lá, que hoje em dia ele é pastor, ele disse que era apaixonado por essa menina da igreja, porque precisa ser da igreja, né, irmão? Da igreja e tudo. E aí mas tinha uma situação com a menina, que ele não estava na lista dele, que ele não poderia aceitar a mulher dessa forma. Não poderia casar com a pessoa que tinha essa situação. E ele disse que já apaixonado por uma menina da igreja e tudo. Mas quando ele descobriu, olha, irmão, ninguém falou, ele descobriu o que tinha na menina. Ele terminou um relacionamento, nem relacionamento. Estava conhecendo já durante, não sei se era 1, 2 anos. Ele terminou, nem começou, né? Ele tirou da lista dele e ele foi buscar em Deus outra pessoa. Porque aquele princípio ali não poderia quebrar. Porque uma das coisas principais no casamento, no relacionamento, é a confiança. É o que mais? Confiança. Não vou falar sozinho. É a confiança. Se não tiver confiança, confiança não se compra, se conquista. E leva anos para você adquirir a confiança. Segura ele. Então, mas leva um tempo. Então tem pessoas que ela leva 10 anos.
perguntar. Amém? Será que não é presunção tentar imaginar? Será que não é presunção tentar imaginar o que o outro está querendo dizer? Vai passar. O que é presunção? Ai mesmo, tem aí. Ato ou efeito de presumir, opinião ou juízo, baseado nas aparências, suposição, suspeita, pretensão. O verbo presumir vem do latim presumere, que significa tomar antecipadamente, entender baseado em possibilidade, imaginar ou supor, né? Então, para você conhecer alguém, você precisa se aproximar desse alguém, irmãos. Ninguém conhece ninguém da noite para o dia. Tem pessoas que elas são muito julgar. Ai, não gostei. Olhei para a cara de fulano, não gostei. Não, você precisa primeiramente conhecer. E como é que eu conheço alguém? Primeiramente se aproximando, conversando, conhecendo quem é a pessoa. Porque às vezes, tem pessoas que ela tem a cara ruim, fechada, mas você não sabe do trauma, do sofrimento, o que foi que aquela pessoa passou, às vezes foi abusado na infância, abandonado, amém? Então a gente precisa conhecer. Tem pessoas que, cada pessoa, ai, mas fulano tal é tão fechado. O que essa pessoa tem? Você precisa escavar, como se fosse um tesouro, o coração dessa pessoa, mano. Porque se você nunca se importar, não quer falar, vai deixar falar. Você nunca vai conhecer o coração daquela pessoa. Mas você precisa, a palavra do Senhor diz que lá em, acho que 1 Coríntios, vai falar sobre o amor. Porque quem ama, amado, suporta. Quem ama, entende. Quem ama não é invejoso. Quem ama não se levanta contra o outro. Então, o que é mais fundamental? Conhecer, como a palavra do Senhor diz, e prosseguir conhecendo, né? Não só o Senhor, mas também o nosso cônjuge. Amém? Então, é um processo. Para que duas pessoas vivam juntas, é necessário que haja acordo. Primeiramente, que, irmãos? Acordo. Entendimento entre elas. Para que haja acordo e entendimento, é necessário que haja comunicação. E para que haja comunicação, é necessário conhecer o processo que rege a boa comunicação. Então não tem como pular isso, missionária. Não tem. Mas o Senhor pode dizer, você só dá aquilo que tem. Você não pode dar o que não tem. Aí a pessoa às vezes passou por muito trauma, aí na infância, por pai, abuso, etc. A pessoa é muito fechada. Mas você precisa conhecer o coração dessa pessoa. Entender por que a pessoa é fechada. Por que essa pessoa não comunica? Por que essa pessoa não fala? Tem que sondar e conhecer o coração. Olha, Marcos, eu me esqueci como é o nome dessa brincadeira. Esse era o telefone que tinha antigamente, tava duas latinhas. Acho que é daí mesmo. Telefone sem fio. As crianças até falando na escola esse dia. Telefone sem tipo de comunicação. Essa comunicação, amado, é perto, mas ao mesmo tempo é longe, né? Um está do lado, o outro está do outro lado, né? Um fala, o outro escuta, né? Mas é uma brincadeira que tem das crianças. Mas você pode morar com alguém e ao mesmo tempo dormir com a pessoa, comer com a pessoa, mas ao mesmo tempo estar distante. Amém, amados? Então essa brincadeira aí, ela traz uma reflexão para nós. Porque eu conheço pessoas, amados, que moram juntos, se casaram, tem até a questão de oi, bom dia, boa tarde, dormem junto, mas o relacionamento, amado, está destruído. Eu conheço pessoas bem próximas de mim, amados, que a outra sai, você não sabe onde é que está, não sei onde é que está, por onde anda, não sei por onde anda, que hora que chega, não sei que hora que chega. Entendeu? E um casamento, por que serve um casamento, amado? Eu quero que as irmãs me digam enquanto eu vejo do lado. Por que nós casamos? Dividir uma vida juntos. A mulher, amada, é o freio do homem. Você sabe disso? Tem que, eu me casei, mas eu me chata, perguntando para onde é que eu vou, porque é justamente para esse casamento. A mulher é o freio que puxa o marido, é que ajusta. A mulher, amada, é influenciadora, a mulher é auxiliadora, mas a
simples, geralmente falado entre pessoas que se encontram ou têm um relacionamento distante. Então eu posso passar para alguém: oi, tudo bom? Como é que você está? Tudo bom? Tudo bom? Essa comunicação, amado, essa conversa é um diálogo normal, amém? Que não tem muito, vamos dizer, não tem profundidade, não tem muito conhecimento, não tem. É o tipo de conhecer alguém que eu posso falar para qualquer pessoa, amém? Está passando. Segunda, conversação factual, que já começa a se aprofundar. Neste nível, há uma troca de informação que não são seguidas de comentários pessoais. Você conta o que houve, mas não revela como se sente acerca do ocorrido. Exemplo: você pergunta: onde você vai? A resposta pode ser: vou sair. Amém? Já é uma conversa mais profunda, mas não é na questão emocional. Pronto. Aonde perguntando você vai, vou sair. Você não tem muita comunicação profunda. Terceiro, comunicação de ideias e opiniões. Neste nível que começa o verdadeiro intimidade, pois você começa a arriscar e expor seus pensamentos, sentimentos e opiniões. Quarta, comunicação de sentimentos e emoções. Neste nível, as pessoas começam a descrever o que está acontecendo dentro delas, como se sente em relação ao companheiro ou à companheira, e como sente a sua situação, como sente-se a sua situação neste nível. As pessoas verbalizam sentimento de frustração, zanga, ressentimento e felicidade. Então tem comunicação e comunicação. Cinco, discernimento profundo. Neste nível, o casal desfruta de precioso momento, retratos de discernimento, pois ambos alcançam harmonia, compreensão, profundidade e satisfação emocional. Um se abre para o outro, na certeza de que tem uma pessoa amiga ao lado para ouvi-la e ajudar. Então, amada, a gente casou por tantas coisas. No começo, às vezes, não tem muito sentido, né? Tem uns que é uma área, tem outros que é outra área, mas fundamental, com o tempo, o que vai ficar? Vai ficar, mas com a amizade, o respeito que é fundamental, amém? Então, vai adquirindo isso com o tempo, porque a pastora sempre gosta de pregar, mas dizer assim, ó: o amor é uma decisão, mas a paixão, ela dura de 6 meses a 1 ano. Quando acaba essa paixão, o que apaixona? Você quer ver o outro, sabe onde é que o outro está, o coração acelera. Quem é apaixonado, mano, faz loucura. Tem gente que se esquece até de tudo, perde tudo, deixa tudo para trás, vai atrás e é aquela loucura. Tem pessoas que elas saem de um país para outro para conhecer o seu amado ou a sua amada. Mas com o decorrer, isso vai, diga, passar. Vai passar, mas aí a paixão, o tempo, né? Com o tempo ela vai embora. Mas aí vai começar a vir outras coisas, amém? A confiança é fundamental. Tá difícil a gente confiar em pessoas, amados? Tá difícil, amém? Então o que vai ficar é exatamente isso: a confiança, é a união, é a comunicação, é o amor ali, você ajeitar, né? Tá sempre perto, tá sempre dando carinho, atenção, porque a mulher, ela ama isso, amados, amém? Às vezes eu sempre falei sobre um livro de As 5 Linguagens do Amor. Então tem pessoas que ela não gosta de abraçar, não, mas ela tem outra área. Ela gosta de ser presenteada, ela gosta de palavras de afirmação, dizer eu te amo, olha, eu gosto tanto disso de você. Tem pessoas que ela ama, que a mulher, o marido vai dizer: eu gosto tanto dessa comida, ai, mas você cozinha tão bem. Pronto, aquilo dali já é uma alegria. A mulher, ela gosta de ouvir também, amados, amém? Ela gosta de ouvir, porque é a área que entra e mexe nas emoções. Mas às vezes você ajeita o cabelo, o marido não vê, você troca de roupa, você compra o marido não vê, você faz a unha, o marido não vê, e a mulher sente. A comunicação eficaz acontece quando compartilhamos sentimentos. A conversa comum
dia a dia. Isso é muito importante e fundamental. Amado, já falei com esse irmão. Quando o evangelista Anderson entra, ele já entra caçando. Maria, Cristiano Maria, onde é que tá? Aí ele vai caçando dentro. Enquanto ele não me encontra, amado, ele não para de procurar. Então isso daí é o nosso dia. Amém? Todo dia isso. Se ele sair, ou se eu sair, quando eu chego, né, já é procurando aonde o outro está. Às vezes ele sai, demora um pouquinho fazendo nada. Onde é que você está? Não sei, vem não sei aonde, né? Já sei onde é que está. Se sair, amado, ninguém sai se o outro não souber onde é que está. Amém? Não pode sair se o outro não deixar. Às vezes ele saiu, eu não sei para onde ele saiu, ele demorou. Amado, já está preocupado. Não tira mais do tempo, não. Mas porque eu não sabia onde ele estava. Me deu uma angústia, me deu uma raiva ao mesmo tempo que ele entendia para onde ele quer. Então, se ele for para Nova Augusta, eu sei. Se ele for para o Major, eu sei. Eu sei aonde ele está. E se eu procurar ele lá, me encontrar, eu coloco o celular para procurar. E se eu me encontrar, mano, eu já fico raiva. Porque eu preciso saber aonde ele está. Pronto, a conversa comum do dia a dia pode ser um caminho genuíno para contar, um meio de conhecer melhor as pessoas amadas, pessoa amada, um prelúdio para trocar mais profundas e uma aproximação simples e é natural. Todavia, é importante seguir as seguintes regras. Aprenda a ouvir. Amados, eu não sei de vocês, mas eu gosto de conversar muito. Eu já até começo a me calar, mas eu gosto de conversar muito. Aí eu chego, eu já começo a passar informação do que aconteceu, como foi que aconteceu. E se não me der atenção, eu fico chateada. Porque eu quero passar, porque eu quero dizer assim, olha, eu cheguei, aconteceu isso e eu quero passar para você também ficar sabendo. Porque a pessoa mais próxima de mim, quem é, amado? Ele, amém? A vezes eu chego, eu digo, aconteceu isso, aconteceu a casa da pergunta. Às vezes, e aí, mas como é que foi hoje? Hoje foi assim, mas aí deu certo. Eu orei e Deus agiu, não sei o quê. Então isso é algo que acontece no dia a dia. Se teu marido não conversar com você, se a sua esposa não conversar com você, amada, é preocupação. Porque pode estar conversando com alguém. Eu já vi uma mulher uma vez que ela disse, toda vida eu chego, não foi a mulher, foi o marido. Toda vida eu chego e eu quero conversar com a minha esposa para falar um problema, falar uma situação, a mulher fica, já vem com os meus problemas, já vem com a tua situação. Eu não quero saber não. Olha, só traz coisa ruim. Aí o que aconteceu? O marido começou a pegar um problema, levar para outra mulher, irmãos. Ele pode levar para sua irmã, pode levar para sua mãe, pode levar até para outra mulher mesmo. Porque
Mas isso nós somos falhos. É, não é? A gente não pode ser hipócrita. Às vezes eu fico calada. Mas sim, se esforça um pouco para não gostar, eu sou muito de dizer, daqui a amanhã vai para mirar. Mas já consigo me controlar mais. Glória a Deus por isso. Quando fale, nunca fale quando estiver com raiva ou nervoso. Espírito, deu tempo, né? Eu estou aprendendo com o decorrer da caminhada. Fale com calma, com amor. Teve um dia que eu saí daqui, eu estava esperando o evangelista antes e tinha uma reunião aqui. Aí eu, cadê ele? Cadê ele que não veio? Começou a dar raiva. Cadê ele? Cadê ele? Eu me levantei dali e fui lá. Amado, eu pisei nessa porta para poder dar uma chamada nele, porque você não está lá. Me deu um amor, não sei dizer, me deu um amor tão bom. Eu disse, meu filho, onde você está? Amado, eu disse, por que você não está lá? Porque daí vai, rapaz, vai, não sei o quê. Mas na hora que eu pisei na porta, eu fui tomado por Espírito Santo. E eu cacei, onde é que está meu filho? Onde é que meu filho está? Bora, meu filho. Por quê, amado? A palavra branda acalma o furor. A ignorância, amado, ela traz outra ignorância. A briga, ela traz outras brigas. Então, quando eu falar, mas ninguém quer receber ignorância, amados. Ninguém, não tem como feito para isso. Porque Deus, Ele nos amou. E às vezes é tão bom você receber um carinho, não. Quem é que não gosta de carinho? Até um animal gosta de carinho, né? O cachorro, você fala com ele, bota, passa a mão na cabeça dele, fica toda leve. Tira nós. Então, tipo assim, nós temos que amar, tentar buscar o amor em Deus e amar. Às vezes é uma palavra, um toque, sabe, um abraço. Eu gosto muito de abraçar. Amém? Gosto muito de abraçar. Até também. Eu quase não abraço o Eduardo, é difícil. Já claro que eu abracei. Mas eu sempre dou uma questão do abraço, né? Por quê? Porque o abraço, ele ajuda, ele acolhe. E algo que é bom para nós. Nunca eu falei com raiva, né, irmãos? Fale com calma, com amor, com contato, para que não machuque ou Ofenda. ofenda. E é muito bom, amado. Se todo mundo conseguisse, é porque a gente não consegue. Isso é maravilhoso. Fale com respeito, de tal maneira que venha construir um relacionamento. Eu falei já aqui para os irmãos que eu não funciono com grito. Se gritar comigo, parei. Vou estar aqui não. Aí não vai fazer mais nada. Mas por quê? Porque tá bom, não é acostumado. Eu acho que eu tenho um trauma de alguma coisa sobre isso. Então, com respeito e de tal maneira que não venha que venha construir um relacionamento. Nunca use os bloqueios da comunicação. Eu tenho esse bloqueio, precisa ser quebrado. Comunicação. Você nunca, sempre assim, essa expressão destrói A a credibilidade. credibilidade de seus argumentos. Aí você vai conversar com uma pessoa, você até conversa boa, mas você sempre faz isso. Aí, mas você nunca faz isso, né? Aí a dali vai precisar dizer assim, você nunca consegue, né? Mas você tem que mudar isso, mas a gente vai conseguir, no nome de Jesus, você não vai falar o nome de Jesus. A gente vai conseguir, às vezes vamos falar do problema. Mas antigamente eu chegava com os problemas, eu dizia pra ele, e ele ficava frustrado, ficava frustrada. Hoje em dia, quando ele começa a levar o problema, eu digo, vai dar certo no nome de Jesus. E não dá mesmo, amado. Porque às vezes nós temos uma palavra negativa, mas o outro tem que ter uma palavra positiva. Porque um vai ajudar o outro, amados. Então os dois, a Bíblia diz que é bom que sejam dois, para que quando um caia, o outro levante. Meu Deus, agora foi embora. Então, não acuse, exatamente, você sempre, você é assim, você é assim, não vai chegar a lugar nenhum. Mas nós vamos conseguir, vai dar tudo certo no nome de Jesus. Você tem essa situação, você até passou um problema comigo hoje, que o Senhor tinha falado com ele, que ele tinha acontecido uma situação por causa dele, e ele falou o problema, a situação. E eu digo, mas você vai conseguir, em nome de Jesus. Você já deu tanto avanço na vida, isso aí vai ser mais rápido, o Senhor vai moldar o seu coração, você vai conseguir, no nome de Jesus, amém? Mas se eu fosse acusar, é mesmo, você não muda, tem esse problema aí, como é que ele ia ficar aí? Qual é a motivação que tem que estimular ele? Nenhuma, amém? O que atrapalha
repetição de resmungo, bater em retirada, né? Deixar o outro passando só. Então, daqui é um dos pontos que muita gente eu não vou conversar não. Vou conversar não porque vai deixar o passando sozinha. Não vou conversar não porque ele sempre tem razão, ela sempre tem razão. Tem hora, mas nem sempre nós estamos certos, né? Quando um casal ele briga ou quando eles terminam, todo mundo sai errado, sim ou não? Tanto tem a parcela do homem como tem a parcela da mulher, porque os dois são um só, amém? Não tem como. Porque as pessoas têm medo de comunicar-se, querem evitar conflito. Tem situação que dá um problema bem aqui antes. Aí você vai falar não. Aí joga pra onde? Barco a peixe. Só que daí vai acumular. Aí vem outro, vem outro, vem outro. Tem uma pessoa que eu gosto do seu nome, não quero mandar aqui não. Não, moça. Mas ela muito. O marido vai fazer isso, deixa. O marido vai fazer aquilo, deixa. Aí o marido vai fazer o quê? E uma vez eu perguntei: meu Deus, mas por que você não fala? Para não evitar conflito, briga dentro de casa, já tem tanta coisa. Mas só, amado, que a situação, se você não for corrigido, ela vai piorar. O problema é para nós resolver. E tanto o homem, ele tem sim autoridade para falar e resolver, quanto também a mulher. Às vezes eu vejo, às vezes a mulher submissa na questão, amado, de escravo mesmo, amém? Não fala não, quero briga. Deixa ele ir, deixa ele fazer. Está errado, amém? Aí você está falando de engano, amor. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós sejamos sinceros, ter uma comunicação sincera, debaixo da palavra do Senhor. Mas deixar, vai para cá, vai para lá, vai ser para onde, faz não sei o quê. Não, eu vou deixar. Não, vai que me deixa. Amados, e Deus, a gente tem isso tudo, amém? Tem que se falar, tem que se comunicar, tem que dizer: eu não gostei disso, eu não aceito isso, amém? Tem umas coisas, amado, que no meu casamento, eu acho que meu marido não precisa nem falar. Tem coisa que ele sabe que eu não aceito, amém? Tem coisas que eu não aceito, de maneira nenhuma. Querem evitar conflitos, não possuem habilidade de comunicação, recebem críticas, sofreram abuso no passado, têm motivações ocultas, temem perdê-lo. Às vezes até a mulher que quer perder o marido, ou o marido que quer perder. Não, vou deixar, porque aí, para a gente não brigar, vai que ele vai embora, vai que ela vai embora, né? Não, ela está errada, amém? O marido sim tem autoridade sobre a mulher, e a mulher também tem autoridade sobre o marido de repreender e dizer: daqui eu não aceito, daqui eu não vá, nem vá. 12 princípios de uma comunicação eficaz. Já não termina. Primeiro, comunique aberta e honestamente. Então precisa ter essa comunicação, amém? Não, pode até rodear, mas você vai chegar no ponto que você vai falar. Segundo, leve a sério quando falar de sentir. Agora você imagina: eu te amo. Aí o outro zombando, acaba tudo, amém? Então leve a sério: eu te amo, eu não aceito isso, eu não quero essa foto, eu vou lhe ajudar. Então quando o outro falar, você leve a sério, não leve a brincadeira. Use conversas de travesseiro, né? Chega no quarto, conversa algo, amém? Tem situação, a mulher tem que ser sábia, não. E as mulheres são influenciadoras da sua casa e dos seus maridos. Então tem coisas que você não vai conseguir no dia a dia. Espere pro travesseiro e lá você consiga a sua forma, amém? Com amor e carinho você vai conseguir tudo que você precisa. Evite corrigir o outro, amém? Eu fico chateada, eu fico triste, eu fico abatido quando o evangelizando me corrige meio das pessoas. E ele já sabe disso. Isso acontece, não, sempre falo para ele: não me corrija. Respeite a ideia do outro e os pensamentos do outro. Às vezes mostra uma ideia ao outro, aí o outro diz: é besteira, aí não vai ganhar nada não. Evite satirais e gozação, né? Se desfazer do outro. Cuide com o volume da voz. Cuide com o volume da voz. Eu acho que é a forma de falar, amém? Tem pessoas que é bem calma.
sobre a nossa mente. Em nome de Jesus. Não se esqueça, amado. Nossos maridos não pensam como nós. E tem muita coisa que a gente tem que aturar. Já foi exagerado, vem cá. Nem me grava. Só vai finalizar. Aí eu Manda ali pra mim ver. Te digo. Quem está no rótulo? O que está no rótulo? Café. Então tem muitos casamentos, amados, muitas vezes são assim. O rótulo é um casamento, mas só que na comunicação, na comunhão diária, está falsificado. O rótulo está na Coca-Cola, mas o que está dentro, amados, é totalmente diferente. Amém? Mas que nós, como cristãos, como povo temente ao Senhor, pode beber, está frio. Como temente ao Senhor, que a gente venha não apenas estar por fora, mas que nós devemos estar por dentro. Não só de aparência, mas caminhar em espírito e em verdade. E quem nos ajuda é o Espírito Santo. Amém, amado? Vamos ficar de pé. Senhor, nosso Deus Pai, queremos te apresentar a nossa vida diante de Ti. Senhor, som do nosso coração nesse momento. Senhor, nós devemos ter vigilância em tudo. Senhor, levar os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa mente. Senhor, nós devemos trazer lembranças, Senhor, de como nós começamos o nosso namoro. Senhor, com o nosso cônjuge. Senhor, no momento que nós, Pai, fizemos a aliança, Pai, é tão maravilhoso. Era um momento tanto de alegria, passear, comer. Senhor, apenas até as besteiras, Senhor, do dia a dia. Era tão importante, era tudo prazeroso, era tudo maravilhoso, Senhor. Mas no decorrer da trajetória isso foi se desgastando. Senhor, agora nós sabemos que é uma aliança que nós fizemos até, Senhor, da glória, Pai, que a morte nos separe. Senhor, agora eu coloco toda a tua igreja, Senhor. Durante, Senhor, o próximo mês, nós iremos estar, Senhor, passando por momentos e etapas, Senhor, da tua palavra. Senhor, aprendendo como é importante, Senhor, nós mantemos a nossa casa, Senhor, na tua presença. Senhor, que os nossos maridos venham nos amar. Senhor, nós estamos abrindo os teus olhos. Nós somos preciosos demais, Senhor. Nós somos tão sensíveis. Nós somos o lado frágil, Senhor, dos nossos maridos. Senhor, sabemos, Pai, se nós não cuidarmos, Pai, um dos outros, nem as nossas orações é atendida. Ó Senhor, mas olha, Pai, para a nossa vida. Olha, Senhor, para a nossa vida espiritual. Olha para o nosso casamento. Senhor, ajusta o que está fora, Senhor. Pai, Senhor, o que está fora de ajuste. Ajuda-nos, Senhor, a amar. Que nós devemos, Pai, orar, Senhor, para o nosso casamento. Que nós devemos dizer, Senhor, vem morar na nossa casa. Vem morar, Senhor, no nosso relacionamento. Vem fazer
Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Fechai os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco, que esteja conosco, que todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam e agradecem ao Senhor e a paz de Jesus a seu irmão esta noite, em nome de Jesus.